Uso, né? Nesse aspecto aqui, algo muito novo. Qual é a efetivação dessa regulamentação todinha? Por exemplo, a lei da regularização, ela tem lá dizendo que pessoas diagnosticadas são proibidas de jogar. Então, se a empresa não fiscalizou, tem um problema da empresa. Então, ela tem a responsabilidade objetiva, porque ela tem que fiscalizar, ela tem que regularizar o cadastro da pessoa. Ou seja, admitamos que eu, só para entender, admitamos que eu sou um viciado, diagnosticado, portanto, eu estou proibido, eu sou impedido de jogar por conta dessa minha situação. Mas mesmo assim eu vou lá na empresa, na dona da Bet, aí, qualquer nacional, sobretudo, e vou jogar, porque eu tive essa compulsão nesse instante. É possível admitir que essa empresa que vive do jogo, que vive, digamos assim, da desgraça alheia, vai dizer assim, não, você não pode jogar não, porque você está proibido de jogar. Ela crível. Deve ter no seu sistema. O problema dela é se ela não sabe onde consultar, ou ela não quer consultar, ou ela não implanta o bloqueio. Tem empresa que entrega serviço. A Cagesse entrega futuro. Somos água e saneamento, sim, mas também estratégia, inovação e transformação. Lideramos a maior PPP de esgotamento sanitário do Brasil. São 7 bilhões de reais em investimentos para universalizar o saneamento em 127 municípios do Ceará. E uma outra PPP já está em operação em 24 cidades cearenses, com um investimento de 6,2 bilhões de reais. E vamos além. Com a Dessal do Ceará, vamos transformar água do mar em segurança hídrica para Fortaleza e região metropolitana. Com a VSA e Utilitas, fornecemos água de reuso industrial e água ultra pura para o hub de hidrogênio verde no complexo do Pecém. E com a SANI, geramos energia renovável para consumo próprio e comercialização. Tudo isso é sustentabilidade que transforma vidas, porque a Cagesse não acompanha o futuro, ela o constrói. Olá, você sabe o que é ludopatia? Apesar da palavra ainda não ser conhecida pela maioria da população, os efeitos dela têm sido devastadores no Brasil e no mundo. A ludopatia, ou vício em jogos de azar, é reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde, OMS, desde 2018. Também chamadas de jogos patológicos, ela representa um desejo compulsivo e incontrolável de jogar. Nos últimos anos, esse vício tem destruído vidas, afetado os empregos, a economia, destruído as famílias, e as pessoas que sofrem da ludopatia sentem um desejo incontrolável e compulsivo de jogar e não conseguem parar. É pior do que o vício em álcool e droga, por exemplo. Perdem tudo: emprego, dinheiro, família, patrimônio, a saúde e a dignidade. O mais preocupante é que, apesar dos efeitos devastadores do vício em jogo, o Brasil vive uma explosão no mercado de apostas esportivas com as famosas bets. O Brasil conta com 187 plataformas legalizadas até o presente momento. O vício em jogo se tornou um problema de saúde pública no Brasil e a estimativa é que mais de 11 milhões de pessoas, a partir dos 14 anos, jogam de forma arriscada ou problemática. A projeção consta do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, mas o número deve ser ainda muito maior, uma vez que os dados são de 2023 e quase sempre trazem uma aguda subnotificação. Para falar sobre a situação, o Observatório de hoje recebe a advogada Elaine Mota, especialista em direito processual, civil, direito previdenciário e processo administrativo previdenciário. A doutora Elaine tem atuado em alguns casos representando essas pessoas com esse gravíssimo problema, que sempre termina
na justiça. A primeira fase, imagino, seja para conseguir um tratamento, apesar de reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, mas quase sempre os planos de saúde negam as terapias específicas para essas pessoas. E essa é uma das primeiras, digamos, ações que a doutora Elaine tem atuado, imagino, ela vai me confirmar, mas também na reparação dos danos patrimoniais dessas pessoas. Elaine, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação. O Observatório tem se ocupado desses temas que comumente passam ao largo da mídia convencional, das discussões, e acho que é um dever nosso, sobretudo quando estamos aqui na rede da internet, trazer esses temas para que as pessoas possam ter acesso. Muito obrigado pela sua participação. Arnaldo, o prazer é meu pelo convite, porque é uma boa oportunidade para a gente estar esclarecendo para a população as oportunidades de conhecer o tema, a oportunidade de tratamento e de várias interações jurídicas que o advogado pode estar auxiliando a pessoa, né? Porque, diante do estigma do vício, o primeiro momento que a pessoa enfrenta é reconhecer. E todo mundo, quando procura a gente, não reconhece que é uma patologia, que é uma doença, que precisa de um tratamento. Então, quando a gente faz o primeiro acolhimento, a gente pede sempre a gente sempre escuta os relatos. E quando a gente identifica que precisa de um documento para poder iniciar todos os trâmites processuais em várias áreas, trabalhista, previdenciário, patrimonial, entendeu? E a parte também financeira, a gente comenta do tratamento, a gente comenta que precisa de um relatório médico e a pessoa se depara com uma informação que ele precisa ser diagnosticado. Então, o primeiro embate aí que a gente sofre com o cliente é que ele reconheça. Ou seja, mais ou menos, mutatis mutandis com as drogas, que o drogado nunca se admite, né, como sendo um viciado, né, um dependente de droga. O jogo acontece, então, na mesma coisa. É pior, porque a pessoa sabe que a droga é um vício, sabe o estigma que tem, a pessoa sabe que o alcoolismo é um vício, tem o estigma que tem, mas a pessoa não quer reconhecer que ela está num estágio tão avançado que ela não consegue mais fazer o discernimento do controle da impulsividade, que ela não consegue aceitar que precisa de um tratamento. E ela acha que vai procurar aquela questão do médico só para ter um documento documentado, para poder entrar com as devidas ações. Então, por aí, a gente já enfrenta um problema. E a pessoa até diz, está certo, eu vou atrás do documento, mas eu não preciso fazer o tratamento. Eu falei assim, precisa fazer o tratamento, porque esse documento é pontual. Se a situação persistir, vai precisar, durante o processo, atualização dos relatórios médicos. Entendeu? Vamos transportar agora para o lado dos médicos da saúde. Como é que os profissionais de saúde, hoje, eles têm recepcionado a essas demandas? Porque quando eu examino, por exemplo, rapidamente, os planos de saúde, que quase sempre negam os direitos dos segurados nas doenças que são já diagnosticadas, por exemplo, exames mais sofisticados, esses planos estão sempre a negar. É preciso quase sempre que o interessado busque esse direito na justiça. Fico a imaginar que, em relação ao jogo, não deve ser diferente, pelo contrário, deve ser ainda até mais grave, né? Muito, muito mais grave. Primeiro, porque quando a gente encaminha, orienta para buscar um médico, primeiro eles não sabem quem buscar. A gente informa que devem buscar um psiquiatra. E o psiquiatra ele vai orientar o tratamento. Então, quando chega, e nem todo mundo tem condições de ter um plano de saúde, muitas dessas pessoas, elas estão à mercê do SUS. Então, a gente encaminha, a gente indica, né, que procure um médico do SUS ou que pague. Então, quando a gente solicita esse relatório médico, eles buscam os médicos se deparam com a situação, não sabem tratar o vício em jogos. Aí, o que ocorre? A gente costuma fazer uma orientação para o médico. Primeiro que, se ele não conseguir, que ele encaminhe para um colega que consiga, que tenha experiência na área, na parte dos vícios e doenças mentais. E depois que, se ele permanecer
tiver alguma experiência, que ele consiga fazer um relatório de acordo com que o assistido, né, o paciente, consiga poder utilizar. Porque essa questão vai tanto para a questão do tratamento, ela também vai impactar nessa parte da vida pessoal, na parte familiar, na parte do trabalho também, e também na parte patrimonial, né? Então, a gente precisa de um relatório bem robusto. Então, os médicos não sabem preparar. E por que a gente precisa desse relatório? Porque para não dar um entrave quando a gente está diante do processo. Se for no INSS, a pessoa precisar de um benefício, precisar de um afastamento, né, uma incapacidade temporária, vai ter lá uma justificativa que os quesitos médicos que estão não vão conseguir atender, e o relatório já vindo do acompanhamento já conseguem responder, principalmente esses quesitos. E quando ultrapassa essa fase, vamos chamar assim? Do relatório. Do relatório, essa fase burocrática que combina. Aí começa. Aí, que chega na justiça. Como é que a justiça tem recepcionado? Agora, voltando, porque tudo isso é novo, né? Claro. Voltando à sua pergunta, agora os planos de saúde. Passada essa parte dos relatórios médicos, a gente dá entrada no plano de saúde, né? A gente faz os pedidos. E eles também não sabem autorizar e não conseguem autorizar por conta da justificativa. Passa pela análise, quando chega lá, e vão verificar, não, isso aqui não cabe, isso aqui. E muitas pessoas que já vêm ao longo do tempo, porque não é uma questão que veio com essa globalização dos jogos, com a internet. Já desde que o mundo é mundo, o pessoal costuma tem o vício em jogos. Mas essa questão da ludopatia é tanto física quanto digital. E as pessoas antigamente que tinham alguma... o que a OMS reconhece? Ela reconhece o vício em jogos, só que o vício em jogos é diferente da patologia da ludopatia. Então, existe um agravamento pelo vício em jogos. Então, a doença da ludopatia, ela tem um agravamento pela mania dos jogos. Então, muitos processos já foram indeferidos antigamente porque as pessoas não colocavam o CID, o F630, e sim o do vício em jogos, que era o agravante. Então, os planos de saúde, eles indeferem, porque as terapias e os medicamentos desses tratamentos de saúde mental têm um alto custo e são indeferidos. Aí, quando a pessoa busca os tratamentos e não consegue, a gente entra judicialmente. Só que a pessoa não está precisando só do tratamento. A pessoa está precisando, às vezes, de uma medicação. Às vezes está precisando ser reintegrada ao trabalho. Às vezes a pessoa está precisando ser interditada, até que parcialmente, para poder, se for um empresário, para poder fazer essa representação dele pelo curador, porque ele não tem mais a capacidade, a distinção de apostar o valor do imóvel. Ele não consegue mais fazer essa distinção. Tipo, esse dinheiro eu não posso apostar. É equivalente ao imóvel da empresa, o meu imóvel familiar. Então, ela não consegue fazer essa distinção. Então, precisa ir atuar no judiciário também, com a interdição parcial. Interdição parcial. Aí tem a questão dos benefícios previdenciários, a questão trabalhista, né? E também depois por último, que a gente consegue, depois de tentar resolver a situação daquele meu cliente que chega ali, vamos aqui fazer o tratamento, o suporte. Depois vamos fazer assim o tratamento financeiro, que a pessoa não tem como ficar sem. E depois a gente passa para essa reversão, né, da recuperação. Eu fico aqui me lembrando, e vou só para ilustrar, mas também para descontrair. Estamos falando de algo muito sério, muito grave. Os viciados nesses jogos hoje eletrônicos devem sentir saudade do famoso jogo do bicho. Caça-níquel. Na pule. Uma roleta, enfim, um jogo. A maquininha caça-níquel. Pois é. Que aquelas aposentadas vinham para o cassino. Isso, para o cassino. Enfim, já reservava ali quanto poderia perder. Né? Hoje as coisas estão bem piores. Aliás, a propósito, eu estou vendo que você tem uma apresentação, tem vários slides. Eu queria mostrar o impacto da ludopatia no Brasil, através de um dos slides da sua apresentação, para poder você explicar. O slide seguinte já mostra os dados, né? Para você explicar um pouco aí sobre o que significa, qual é o impacto. Pronto, ali a gente está com os dados em relação aos benefícios, né, no INSS, que a gente pode olhar aqui, né?
nesse segundo slide, a concessão ao longo de poucos anos, triplicou. O número de concessões, né, do jogo legalizado. Então, a gente tem um maior impacto após a nossa globalização dos jogos, né? E o fácil acesso, após o smartphone, que antigamente a gente estava no computador e precisava a pessoa estar ali no computador. E a maioria, antigamente, era o desktop. E depois passou para o notebook. Isso dificultava um pouco, né? Dificultava um pouco. E quando a pessoa está num certo nível da patologia, antigamente ela sumia porque ia para casa de aposta, ia para ir jogar no caça-níquel ali, no cassino, sumia, mas agora não, a pessoa não precisa mais sumir, nem precisa estar andando ali agregada a um computador, ela está na palma da mão e sutilmente ela consegue fazer essas apostas, né, que hoje em dia está muito popularmente as bets, né, após a regularização. Internações para tratamentos contra o vício em jogos de azar quase dobram em São Paulo. Tem esses dados aqui de Fortaleza já, não? Não. Não? Ainda não tem? Não tem os dados. E, cada um faz a sua pesquisa, né? Eu olhei essa semana, eu olhei recentemente, quer dizer, a CNN fez uma pesquisa que ela tirou os dados, não sei qual foi a fonte, mas que 300 mil pediram bloqueio nas plataformas. Porque existe essa responsabilidade que a lei da regularização das bets trouxe, que é a obrigação de, primeiro, autorização. Você tem que, para autorizar algum desses jogos, você tem que pagar 30 milhões a cada 3 jogos nas plataformas. Então, não é barato, o governo explora, entendeu? Ganha em cima da regularização, mas também a lei foi muito benéfica, porque lá a gente encontra a proteção, o ludopata está protegido. E a regularização, quando a gente pega aqui esses dados, né, aqui, quando ele fala internação dos tratamentos, a gente consegue fazer uma internação, a gente consegue medir. Mas a gente não consegue medir a quantidade realmente das pessoas que estão realmente viciadas, porque a gente tem um dado de 3 milhões diagnosticados. Só que a gente tem o vício em jogos, outros milhões. Mas realmente as pessoas que estão impactadas, que se escondem, que não conseguem reconhecer, ultrapassam a casa dos 100. As concessões também do auxílio-doença, pelo vício em apostas, também sim, dispararam, estou vendo ali. Graças ao reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, com o CID F630, né? Ou seja, isso só sobrecarrega um INSS já super sobrecarregado com outras patologias. Outras demandas e outras patologias. Justamente. A gente acha que, não, o viciado é ele, o viciado é ela, não me atinge. E às vezes está dentro de casa e a pessoa não sabe. Às vezes acha que não vai impactar a sua vida, mas vai, porque impacta no governo. Esses números, pessoas diagnosticadas e apostadores. Explica aí para a gente nesse slide. Pronto, como eu estava falando, né? As pessoas diagnosticadas no Brasil, ultimamente, a última estatística foram dos 3 milhões. Só que existem a questão dos apostadores, 24 milhões. Só que ainda existe a questão dos apostadores que não estão registrados no Brasil. Como aquele dado das bets que você trouxe, 187 legalizadas, a gente não está à mercê de 187, a gente está à mercê de todas que estão em todo o mundo, existentes. Ou seja, as internacionais, portanto, não sediadas no Brasil, não autorizadas pelo governo brasileiro, também tem uma demanda ainda talvez maior do que essa 187. Muito maior. As pessoas jogam em todas as plataformas. Vai depender os bancos pagam? É o seguinte, mesmo sabendo que não é legalizado no Brasil, as pessoas... qual é a responsabilidade do sistema financeiro? Existe hoje? Sim a responsabilidade. Existe a lei da regularização, ela prevê, primeiro, para regularizar tem que ter vários quesitos. E lá está determinado que ela, ao autorizar, ela tem que, primeiro, fiscalizar, manter a fiscalização anual. E ela tem que ter um controle, e todas conseguem, porque elas são digitais, e trabalham todos com algoritmos. Os algoritmos, eles conseguem fazer o filtro. E lá na legislação tem a previsão que, primeiro, quem é que pode apostar? Segundo, está dizendo lá quem não pode apostar, entendeu? Por exemplo, servidores do Ministério da Fazenda não podem, que são o órgão regularizador. E nem os seus familiares. Esportistas também não podem.
Entendeu? Então, tem várias questões que não podem. Eles podem fazer a propaganda, ganham os milhões não podem jogar. comerciais, mas não podem jogar. Isso Correto. não é respeitado. Agora, a questão dos bancos, como você perguntou, existe a previsão que eles têm que fazer um rastreio, entendeu? A regularização. Eles só podem transferir para os bancos, para as empresas regularizadas. Só que existem meios de transferência internacional. Então, que as pessoas conseguem transferir. E hoje em dia está muito fácil a gente transferir tudo pelo Pix. Porque esses cartões que a gente porta, por exemplo, numa viagem que a gente utiliza, essas marcas internacionais que a gente coloca o crédito e transfere, essas internacionais também atuam por aí. Se eu tenho um volume muito grande de transferência e a pessoa sabe que eu não estou utilizando fora, que eu estou indo transferir para uma outra plataforma, eles conseguem fazer o rastreio também. Esses 240 bilhões que eu estou vendo aqui, isso é o número, é o volume de apostas? O volume que circula nas apostas. Nas apostas. Só no Brasil? Esse aí em relação ao Brasil, porque é em reais. Certo. E esses 103 bilhões ali? Que foram o cálculo dos valores perdidos, porque eles têm que dar os relatórios, né, e terem à disposição o quanto dos valores que foram perdidos. Então, o governo está sabendo. Pelas pessoas. Então, o governo tudo é informado. Então, o governo acompanha isso de perto, se quiser, né? Então, tem essa questão, né? Então, esses 1,8 milhões de pessoas que entraram em inadimplência por causa de apostas, as pessoas conseguem fazer o rastreio das informações, então conseguem tirar os dados. Então, hoje em dia, você sabe que a gente consegue filtrar tudo pelo sistema. Eu digo, eu quero aquele cliente que tem acima de tal idade, eu quero aquele cliente que aposta tanto, eu quero aquele cliente que me traz maior lucro, eu quero aquele cliente ali que tem um vício. Eles conseguem fazer esse rastreio pelo algoritmo e eles têm o dever de proteger essas pessoas. E a maioria das bets não protegem. Os menores estão jogando? Eles não são permitidos. Pois é, não são permitidos. Não mas são permitidos. Como é que se dá esse controle? Às vezes os menores são mais espertos que os adultos, Sim. né? Dominam Então eles muito melhor a conseguem tecnologia para burlar. Quer dizer, não deve ser uma tarefa das mais difíceis para os jovens que dominam eles bem têm que a ter uma tecnologia. conta. Então, tem pessoas que têm um certo patamar que não controlam os filhos. Primeiro, que entregam dinheiro na mão dos filhos. Segundo, que eles não controlam. Então, os filhos acabam destinando aquela situação para contas que eles não conseguem controlar. E a criança também não tem o poder de estar fazendo empréstimos. A criança também não tem o poder de estar alienando qualquer outro bem. Então, o maior impacto dos filhos e das crianças é a questão da patologia começar muito cedo, né? E também não é só a questão do vício. É a doença, né? É a doença. E ele também se vicia mais cedo, portanto, vai agravar mais cedo ainda a patologia. Deixa a pessoa com certa inutilidade, né? Então, a pessoa ali, o jovem, não consegue direcionar o estudo, não consegue fazer mais nada, porque existe também a questão do... antigamente, o meu filho não sai do videogame. Hoje em dia, o videogame está atrelado à internet. Então, existem vários jogos que impactam na vida das crianças, que chegam até a causar suicídio, né? Que também vão estar viciando. Então, chega a um patamar que não é só esses dados aqui, porque tem as crianças que não estão nos dados, porque não tem ninguém que vai controlar as plataformas dos jogos, dos gamers, né? Antigamente, e hoje em dia a pessoa consegue ter uma profissão de gamer. Ela se profissionaliza, vive daquilo, participa dos torneios e consegue ser remunerado. E nessas plataformas, elas só perdem, né? Porque são de apostas. Então, existe aquele vício do jogo. Sabe como é que é feito? Você tem uma criança, você tem um filho. Eu estou jogando aqui aquele jogo antigo que a gente tinha nas nossas redes sociais quando começava. Aquele, Fazendinha. Você já jogou a Fazendinha alguma vez? Não. Vamos supor, você já jogou um Candy Crush? Eu não jogo absolutamente nada. Mas muitos adultos hoje já jogaram antigamente há uns 20 anos, 15 anos atrás. Não sei nem quanto tempo tem. Jogava bila. Isso daí você apostava na bila? Não, né? Então, pronto. Então, quantos adultos eu não vi começar numa fazendinha? Aí ela botava ali, pagava pelo cartão de crédito e ia construindo a fazendinha. Era uma plantação disso, uma plantação daquilo e ia perdendo dinheiro. Porque não chegava a ser aposta, mas era um investimento nos jogos, que
botava, vamos supor, R$ 100 de crédito, a pessoa construía uma fazenda bonita, enorme, recuperava tanto. Aí eu preciso comprar uma terra a mais. Botava mais um créditozinho no cartão de crédito, ia comprando a terra a mais e assim ia. Então, chegou bem sutilmente e depois encaminhou. Hoje em dia o nível está bem sério, que foi para as apostas. E essa questão do vício, a pessoa não consegue controlar o impulso, porque o problema é o impulso. Aí, nesses casos do impulso, tem os tratamentos vão ajudar com as medicações prescritas, né? Tem medicações prescritas maravilhosas que conseguem ajudar a compulsão e que o plano não dá, são caras, são medicações de alto custo. Que tem que acabar judicializando. A CAGES deu mais um passo importante rumo à universalização do saneamento básico no Estado, com a publicação do edital das novas parcerias público-privadas, as PPPs, oficializando a abertura do processo licitatório para ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em mais 127 cidades do interior cearense. O principal objetivo das PPPs é alcançar a universalização da coleta e tratamento de esgotos para 90% da população de cada município até 2033. A expectativa é beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas ao longo da vigência dos contratos, promovendo, portanto, melhoria significativa na saúde pública e na qualidade de vida da população. A gente vai fazer um rápido intervalo e, quando voltarmos, vamos discutir aqui os itens que compõem ou devem compor um relatório médico para que, assim, essas pessoas já diagnosticadas iniciem, portanto, seu processo de tratamento e os seus direitos também judiciais que ele precisa buscar para poder, enfim, se tratar, recuperar patrimônio, não perder mais patrimônio além do que já perdeu, recuperar, enfim, a sua dignidade. Um instante só e a gente volta. Tem empresa que entrega serviço. A CAGES entrega futuro. Somos água e saneamento, sim, mas também estratégia, inovação e transformação. Lideramos a maior PPP de esgotamento sanitário do Brasil. São 7 bilhões de reais em investimentos para universalizar o saneamento em 127 municípios do Ceará. E uma outra PPP já está em operação em 24 cidades cearenses, com um investimento de 6,2 bilhões de reais. E vamos além. Com a Dessal do Ceará, vamos transformar água do mar em segurança hídrica para Fortaleza e região metropolitana. Com a VSA e Altílidas, fornecemos água de reuso industrial e água ultra pura para o hub de hidrogênio verde no Complexo do Pecém. E com a SANI, geramos energia renovável para consumo próprio e comercialização. Tudo isso é sustentabilidade que transforma vidas, porque a CAGES não acompanha o futuro, ela o constrói. De volta com o Observatório, hoje discutindo os impactos dessa nova doença, desse novo diagnóstico chamado ludopatia, que é o vício compulsivo em jogos de azar, que tem se agravado a partir do fenômeno aí, se é que podemos chamar, das bets, ou seja, a proliferação, né, dessas plataformas de jogos. A Organização Mundial da Saúde tem um slide aí da classificação da ludopatia, junto à OMS, que é quem faz, portanto, estabelecer os critérios, né, para poder a gente ter o diagnóstico de uma pessoa que é um ludopata. Explica, por favor, a partir desse slide. O relatório médico ele tem que vir o nome do paciente, ele tem que identificar dados básicos, né, nascimento, sim. sexo,
Só um instante. Então, você tem que ter o CID. Então, o CID tem que ser necessariamente o 10, né? O FM30. É necessário esse CID, porque esse CID é da patologia. Porque muitas pessoas, como eu disse anteriormente... Isso é o médico quem prescreve base nesse CID? Com base nesse CID, ele vai fazer o relatório médico, que tem que ter esse CID. Ele pode usar um CID agravante, né? Que é o 6C50, né? E que esse aqui, ele vai ser um agravante da situação da patologia, né? Certo. Que é a mania dos jogos. Então, ele vai ali, ele vai fazer um relatório, a pessoa chega para um acompanhamento. Às vezes, a pessoa já tem o seu psiquiatra. O slide seguinte, ele mostra quais são os itens. Os quesitos, né? Os quesitos que caracterizam uma pessoa ludopata. Né? Pronto. Aí, só que quando você chega no médico, se for um médico que já lhe atende, ele já consegue fazer um relatório Isso só o psiquiatra. mais apanhado. O psiquiatra. Isso é só o psiquiatra. Porque é uma doença mental. Entendeu? Então, a gente está tratando aqui de uma doença mental. Então, se você já tem um psiquiatra, o ideal é que você procure o seu psiquiatra. Se ele não souber e puder encaminhar, ele vai compartilhar aquele seu prontuário clínico, né? Com o colega, com a sua autorização. Porque, e se for um médico novo que você estiver procurando, nunca procurou, nunca teve uma assistência de um psiquiatra, ele vai poder, você vai ter que relatar tudo isso a ele, porque ele tem que fazer um relatório no seu prontuário e tem que determinar alguns quesitos ali para poder fazer o diagnóstico, porque é um DSM-5 reconhecido, né, internacionalmente. O internauta que está nos acompanhando e que está lendo aqui, se você se identifica com alguns desses itens aí, então é preciso você começar a procurar uma orientação. Porque muitos procuram um psicólogo e às vezes o psicólogo não consegue, porque tem que ter toda uma estrutura do tratamento. A pessoa procura escondido por conta do estigma, esconde da família e quando já estoura a bomba, que já perdeu quase tudo... O próximo slide, inclusive, mostra aqui já um CID diferente, o 72.6. A mania de jogos da aposta, que é um agravante, que não é uma patologia, é um agravante. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter o CID, o F630, que podem ser acrescidos dos agravantes. Por exemplo, nem só da ludopatia a pessoa pode sofrer. Vai que a pessoa também sofre de bipolaridade, de esquizofrenia. Então, quando chegam as pessoas lá no escritório que eu vou atender, as pessoas tinham vício zero. Acho que o maior vício que a pessoa tinha era o açúcar, era doce, chocolate, pronto. As pessoas procuram o escritório do direito antes de procurar o psiquiatra? Sim, procuram. Então, o primeiro processo de vocês na área do direito é caminhar para o tratamento. Caminhar para o tratamento. Para o diagnóstico. A gente poder fazer. A gente tenta ali que a pessoa tenha primeiro aceitar que ela precisa de ajuda. Então, ela tem que aceitar que precisa buscar um tratamento, não só o relatório médico. Então, a pessoa fala assim, é uma doença. Quando ela assiste alguma coisa na internet e que ela se identifica, ela procura o escritório. Ela não vai procurar um médico porque ela acha que não está doente. Quando a gente informa que tem que ter um laudo médico, é que cai a primeira ficha. Então, aí ela, realmente, talvez eu preciso de ajuda. E 99% são mulheres. E as mulheres até buscam para os maridos, os parceiros, né? E sempre com a ajuda. Então, ela já reconhece os quesitos que o médico vai ter que colocar ali. Então, o médico tem que reconhecer alguns quesitos. Por exemplo, necessidade de apostar valores cada vez maior. A pessoa perdeu, precisa apostar para recuperar o dinheiro. Ela não quer se dar por vencida. Ela falou assim, eu vou apostar um pouco mais, porque eu preciso recuperar. Então, esse é um agravante. Quando o médico chega para fazer o diagnóstico, ele vai levar isso em consideração. Irritabilidade, né? Ou ansiedade. Quase 100% são todos ansiosos. As tentativas repetidas da recuperação mal sucedida, né? Vou tentar, vou jogar de novo. E sempre, todas essas tentativas são mal sucedidas. Então, aí vai começando a fazer aquele entendimento. E o médico vai conseguindo fazer o diagnóstico, né? Comprometer relacionamentos, comprometer o emprego, comprometer a renda, comprometer o patrimônio. Então, aí já está um nível mais avançado. Então, ele vai ali tentando tá montando o relatório médico. Então, para o diagnóstico, ele tem que reconhecer algumas dessas coisas. Priorização do jogo às outras vidas, aos outros temas da vida pessoal, entendeu? A pessoa vive em torno do jogo, das apostas. Porque não é só o jogo. O principal problema são as apostas, né? Então, a persistência do comportamento.
passou de 12 meses. Então, ele vai falar no ano tal. Então, se tiver algum acompanhamento com psicólogo, levar o relatório ajuda para o diagnóstico, porque ele já vai poder colocar ali. Já vem tratando com o psicólogo, já vem tratando com o terapeuta aqui, e já vai colocar o tempo que a pessoa está sofrendo. Então, quando a pessoa chega, o ideal é falar. Meu marido não sabe, minha família não sabe, eu contei agora, depois que eu perdi tudo. Eu deixo de viver em função disso, então ele vai, no mínimo, ali, pegar 4 quesitos ali do atendimento, verificar para dar o diagnóstico. Na sua experiência, nesse aspecto, na defesa dos direitos dessas pessoas e também no encaminhamento que elas precisam fazer para tratamento, já tem alguns casos, passou pelo seu escritório, algum caso que a pessoa conseguiu se recuperar mesmo e hoje não mais jogar, ou isso é um processo ainda inicial, ainda não chegou ainda a esse estágio? Olha, eu não sei se tem, como o vício em drogas, é como o alcoolismo, é como a obesidade, entendeu? A pessoa enfrenta diariamente e vai combater aquilo diariamente. Tem pessoas que conseguem um suporte muito bom, que conseguem superar, né? Mas não que tenha passado, nunca conheci, entendeu? E não conheço ninguém que tenha tido alta também de tratamento. E também não conheço ninguém que tenha uma certa idade, que já fez esse tratamento, que conseguiu controlar. Teve gente que eu escutei falar, sim, que a pessoa era viciada em jogos de apostas físico e controlou, mas que se de vez em quando recai. É como a bebida, é como a droga. O pessoal diz, hoje eu não vou usar, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou comer, hoje eu não vou apostar. E todo mundo recai. O alcoolismo, por exemplo, e outras drogas, tem as associações. Os alcoólicos anônimos, por exemplo, é o mais conhecido, né? Movimento nesse sentido em que as pessoas frequentam, é um tratamento terapêutico nesses grupos onde pessoas com o mesmo tipo de problema trocam suas experiências, falam, quer dizer, enfim, dos transtornos todos que sofrem. Para os jogos, já tem algum encaminhamento nesse sentido ou continua ainda individualizado, cada um com seu psiquiatra? Está muito incipiente, mas o que está ocorrendo? Já existe, já existem algumas associações que foram criadas e algumas dessas outras que já existem, do alcoolismo, das drogas, elas comportam também. Às vezes o alcoolismo comporta, né, o atendimento das drogas, às vezes o das drogas comporta o do alcoolismo, e agora estão todas comportando também o dos jogos, o da ludopatia. Porque é uma dependência, de qualquer maneira. É um vício, é uma dependência. As pessoas não conseguem, o principal ponto em comum, as pessoas não conseguem controlar os impulsos. Chega à vontade, não vou. Só por hoje eu não vou beber. Só por hoje eu não vou usar. Só por hoje eu não vou comer. Só por hoje eu não vou jogar. Todos relatam, olha, eu já tentei muito, só por hoje eu não vou jogar. Então vai e joga. Todos os relatos que eu escutei... Que o jogo está na palma da mão dele, está no celular. Tá, mas aí existe a questão da legislação. A lei é a 14.790 de 2023, que é a da regularização. Então, lá tem as obrigações, tem os conceitos, tem as definições, tem quem pode jogar, quem não pode. E lá tem dizendo quem é proibido de jogar e tem lá dizendo a responsabilização. Então, lá tem dizendo que tem que fazer o controle, o rastreio. Então, tem que bloquear. Existe um site do governo que você pode se inscrever para poder fazer o seu bloqueio. Que é aquele dado que eu trouxe da CNN, que eles levantaram que 303 mil pessoas... O governo tem um controle através de uma plataforma em que ele bloqueia determinados jogadores compulsivos. Mas para ele pedido quer dizer, o próprio jogador chega lá e fala, eu quero me bloquear. E tem o bloqueio. E fora as plataformas internacionais, o que elas fazem esse controle? Eu vou programar aqui a minha aposta aqui, esse mês eu não vou jogar. Então, bloqueio por 30 dias, bloqueio por 15 dias, bloqueio por 3 meses. E aqui, a maioria das bets regularizadas, elas não estão cumprindo com as obrigações, que é fazer o rastreio, fazer as oportunidades de bloqueio e fazer o pedido da retirada das plataformas.
Então é muito importante. A responsabilidade civil e a recuperação de valores. Tem um slide aí mais na frente que eu vi, que eu gostaria de apresentar aqui, tá aqui, para os internautas que estão nos assistindo. Explica para a gente qual é a efetivação. É isso que me preocupa. Porque o Brasil tem uma legislação extremamente ampla. Tem leis para tudo. Tem até uma cultura que a gente diz que tem lei que não lei que pega e lei que não pega, de tantas leis que a gente tem. Que se torna em desuso, né? Nesse aspecto aqui, algo muito novo. Qual é a efetivação dessa regulamentação todinha? Por exemplo, a lei da regularização, ela tem lá dizendo que pessoas diagnosticadas são proibidas de jogar. Então, se a empresa não fiscalizou, tem um problema da empresa. Então, ela tem a responsabilidade objetiva, porque ela tem que fiscalizar, ela tem que regularizar o cadastro da pessoa. Ou seja, admitamos que eu, só para entender, admitamos que eu sou um viciado, diagnosticado, portanto, eu estou proibido, eu sou impedido de jogar por conta dessa minha situação. Mas mesmo assim eu vou lá na empresa, na dona da Bet, aí, qualquer nacional, sobretudo, e vou jogar, porque eu tive essa compulsão nesse instante. É possível admitir que essa empresa, que vive do jogo, que vive, digamos assim, da desgraça alheia, vai dizer assim, não, você não pode jogar não, porque você está proibido de jogar? Ela deve ter no seu sistema. O problema dela é se ela não sabe onde consultar, ou ela não quer consultar, ou ela não implanta o bloqueio. Porque aí abre margem para a gente trabalhar o direito da pessoa. É nula a aposta. É recuperar, portanto, os valores que ela Correto, perdeu. É nula. Uhum. E o banco que aceitou as transferências para aquela bet não regularizada ou aquela bet que não estava observando isso também pode entrar ali. E qual é a punibilidade para quem transgride? A gente vai pedir, né? A gente vai pedir em cada caso específico, a gente faz análise, a gente vai ver o que a gente pode trabalhar. A gente vai verificar quais as plataformas que ela jogava. Todas são obrigadas a dar os extratos, elas dão os extratos corretamente. E a gente vai estar verificando quem errou, se foi o banco que transferiu para a plataforma não regularizada. Se foi o banco que observou que tem um volume muito alto de transferência e não bloqueou. Se foi a plataforma que viu no algoritmo ali, selecionou ou deixou de selecionar aquele perfil de um viciado e aceitou a aposta. Então, ela sabe que não pode o ludopata jogar e aceitou. Eu não verifiquei, eu verifiquei o cadastro. Não, tá ok, não tem a interdição da pessoa, nem parcial, nem total, mas ela tem um perfil do ludopata, que é aquele perfil que a pessoa joga compulsivamente. Então, eles conseguem identificar todos, eles sabem que as pessoas ali só perdem, eles conseguem fazer aquela... Venhamos e convenhamos, é injusto você jogar com a máquina, correto? Sim. A máquina ela é programada por um ser humano. Ela é programada para tomar o dinheiro de quem vai jogar. Justamente. A pessoa conseguiu ganhar... Você vai ganhar, jogar sabendo antecipadamente que você não vai ter nenhuma vantagem. Você pode, se você não for uma pessoa com a patologia, você vai se divertir com o jogo, certo? E vai dizer assim, para mim deu. É a mesma coisa que você vai no cassino, vou jogar isso aqui, vou jogar tanto. Compro minhas fichas e jogo. Me diverti. Foi uma noite de lazer. Mas se todo dia eu estou voltando, se todo dia eu estou indo à plataforma, eu estou apostando, não está correto. Então, todo dia eu vou lá, vamos supor, no cassino, né? Todo dia eu vou lá. Aqui a gente não tem esse problema, mas eu falo assim, quando a gente está fora, eu frequento o cassino, estou de férias, todos os dias eu estou lá nesse cassino. Todo mundo vai olhar para mim, vai identificar que eu sou uma viciada. Uma pessoa e não com a alguém patologia, que está apenas se divertindo. Justamente. Então, digitalmente, as plataformas também têm como reconhecer, têm a obrigação de reconhecer e fazer o bloqueio. Pela frequência que a pessoa entra. Os volumes de apostas. Os volumes das perdas, né? É isso que eu não acredito que alguém, mesmo depois de identificar, o cara está dando lucro, porque está perdendo bem todos os dias, ou várias vezes por dia. Eu vou expulsar o cliente. Vai expulsar esse cliente. É isso que... Ninguém quer perder o cliente. Qual é a efetividade dessa? Mas a nossa lei é fantástica. O pessoal disse que ela foi muito ingênua em proteger. Quem fiscaliza, quem deveria, por exemplo, fiscalizar, que é a plataforma?
Justamente. Qual é a punibilidade? Nós vamos dar a punibilidade no judiciário, correto? Porque o governo tem como fiscalizar. O governo tem acesso a todos os dados. Eu não quero ser aqui pessimista, mas eu não posso deixar de ser realista. O judiciário brasileiro tem uma demanda enorme de questões muito mais urgentes, como, por exemplo, pensão alimentícia dos alimentandos. Chega a caso dos alimentandos se tornarem adultos e a pensão nunca foi cumprida. Você acha que agora o judiciário vai ter condições de reparar as perdas por quem está jogando, se é algo do seu livre-arbítrio, seja doença ou não? As ações são até rápidas, sabe por quê? São. A ação em si, até a sentença, ela chega até a ser rápida, por conta que é uma questão de prova documental. Eu provo, eu consigo. Eu tenho ali, eu atingi os requisitos, então a lei mesmo está dizendo, entendeu? Que deverá, entendeu? Então é obrigação. Então, quando o juiz ali reconhece, então eu tenho direito a receber aquele reconhecimento. Houve né? algum caso já que uma dessas plataformas recebeu alguma punibilidade do Poder Judiciário no Brasil, dessas legalizadas? Pelo Judiciário, eu creio que não. Ah. As irregularidades que o governo observa, eles solicitam, pedem, dão os prazos e elas regularizam, né? Porque elas não querem ficar offline, Não né? quer sair do ar. Tempo é dinheiro. Sair do ar. Eu vou fazer mais um testemunhal aqui. Nós estamos chegando já para o final do nosso observatório hoje. Que Fortaleza chega aos seus 300 anos se consolidando como uma das principais capitais do Brasil, marcada por crescimento urbano, desenvolvimento econômico, transformação social. Desde 1971, que a Companhia de Água e Saneamento do Ceará, a CAGES, atua na operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital cearense. E também, em quase 55 anos da sua existência, a companhia se tornou parte fundamental para o desenvolvimento de Fortaleza, que chega aos seus 300 anos, contribuindo, portanto, de forma decisiva para a saúde pública, para a melhoria da qualidade de vida e a saúde pública dos cearenses. Eu quero aqui fazer um registro do lançamento de um livro, o livro de autoria do Adamastor Pitaco. Eu estou mostrando aqui para você. O lançamento dar-se-á no próximo dia 16 de maio, às 19 horas, no Shopping Eusébio. Portanto, são causos, piadas, enfim, crônicas da trajetória desse grande artista cearense que nós temos, extremamente conhecido pelo humor que faz para todos nós há muitas décadas. Portanto, eu faço aqui esse registro com muito gosto, convidando a você que gosta do Adamastor para comparecer ao lançamento desse livro. Doutora Elaine, nós chegamos ao final. O que eu percebi aqui é que eu vou precisar voltar urgentemente com a sua participação, trazendo aqui um psiquiatra, ou dois, vou identificar aí entre os nossos profissionais da área de saúde mental, alguém que já tem uma experiência nessa área, para que a gente possa confrontar. Hoje eu fiz questão de trazer só o aspecto legal, para mostrar a gravidade do problema, para alertar o nosso internauta, sobretudo, o risco que ele está correndo de se tornar um ludopata e, portanto, com todas as suas consequências. De uma próxima oportunidade, não vai demorar, nós vamos trazer aqui alguém que pode nos falar das terapias e dos resultados. E as medicações prescritas também. Sim, e as medicações. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Arnaldo, pela oportunidade. Essa tese a gente está desenvolvendo num ecossistema de direito da saúde com a doutora Flávia Marinho, ela que criou a tese, e somos vários advogados no Brasil testando e aperfeiçoando a tese. E certamente cada ponto esse que você questionou, cadê as obrigações do governo, da fiscalização? A gente pode estar, às vezes a gente pede e não é atendido, né? É ignorado na nossa decisão, mas a gente pode estar apontando essa questão para estar cobrando também nos processos a fiscalização e estar
tentando reverter em pecúnia, que quando mexe no bolso, para o autor da ação, talvez eles consigam se mexer. Né? Trazer o assunto ao conhecimento da sociedade, mostrar os seus rebatimentos, ou seja, os seus impactos, quão grave já está nesse instante, eu acho que já é um passo importante, porque a gente está aqui chamando a atenção, a gente está aqui alertando, né, para a gravidade. Teve muito em alta com a CPI, né? Do problema. Então, falou-se muito das casas de apostas, das bets, das empresas, da regularização, mas não falou principalmente da solução. Bom. E com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do Observatório, convidando você para nos acompanhar pelas redes sociais, Observatório 1303 ou Observatório com Arnaldo Santos. Muito obrigado e até o próximo Observatório.